de semana para estar conosco. Paul Washer, a maioria de vocês conhece. Paul Washer é diretor da Heart Cry Missionary Society no estado da Virgínia e sustenta missionários em todos os países, na maioria dos países do mundo. Ele começou essa missão no Peru há mais de 30 anos atrás e ele apoia missionários em outras partes do mundo. E eu conheço o trabalho do Paul Washer há mais ou menos uns 7, 8 anos. E nós, há algum tempo, estávamos tendo um contato, conhecemos ele lá na Virgínia, conhecemos a Heart Cry e fizemos uma amizade. E esse fim de semana ele vai estar conosco aqui, essa noite, começando hoje, amanhã provavelmente 2 mensagens à noite, no domingo 2 de manhã e 2 à noite. Pablo, é um grande honor estar com nós em Igreja Aliança del Caballo, com todos esses irmãos, podendo nos ajudar, predicando o Evangelho, ensinando a nós sermos uma igreja mais bíblica. É um prazer estar com vocês esta noite. Pode vir cá. Let's open up our Bibles to the book of Romans, Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, chapter 1. no capítulo 1. Let's read verses 14 through 17. Vamos ler os versos 14 até o 17. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Let's go to the Lord in prayer. Vamos ao Senhor em oração. Father, my great desire is for your Son to be glorified in this evening. Deus, meu grande desejo é que o seu Filho seja glorificado nessa noite. And that your people be conformed to his image. E que o seu povo seja conformado à sua imagem. Lord, none of this is possible in the strength of a man's heart or muscle. Deus, nada disso é possível na força de um coração do homem ou da força do braço. So Lord, we look to you for your mercy and your aid. Então, Deus, nós olhamos para Ti pelo seu auxílio e pela sua misericórdia. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Why am I here? Por que eu estou aqui? Why does a preacher preach? Por que um pregador prega? Well, I can't speak for every preacher in the world, Eu não posso falar por todos os pregadores do mundo, but I can speak for myself. mas eu posso falar por mim mesmo. I want you to grow. Eu quero que vocês cresçam. Many of you may come here tonight thinking that I'm going to say something very hard, Talvez muitos de vocês vieram aqui essa noite pensando que eu diria alguma coisa muito pesada, or I'm going to preach very loud, ou que eu pregaria muito alto, or I'm going to rebuke everyone and send you all home. ou que eu repreenderia a todos vocês e os mandaria de volta para casa. Sometimes things like that can be very necessary. Muitas vezes, coisas como assim podem ser necessárias. But what is the goal of everything that we do as preachers? Mas qual é o objetivo de todas as coisas que fazemos como It's pregadores? that Christ be glorified, É que Cristo seja glorificado. and that you as his people learn to be conformed to his image, E que vocês, como povo de Deus, sejam conformados à sua imagem. to be like him,
que sejam como Ele. Because that is your greatest problem. Porque esse é o seu grande problema. Now, how do I know that? E como eu sei disso? Is it because I'm a prophet and I can look into your heart? Seria porque eu sou um profeta e posso olhar dentro do seu coração? No. Não. It's because I'm just like you. É porque eu sou exatamente como você. I can trace almost every problem in my life. Eu posso procurar por quase todos os problemas na minha vida. I can trace almost every problem in my relationships. Eu posso traçar quase todos os problemas dos meus relacionamentos. I can trace them back to me Eu posso analisá-los and my lack of conformity to the image of Christ. debaixo da visão da minha falta de conformidade a Cristo. What does my wife need more than anything O que a minha esposa precisa mais do que qualquer outra coisa? from me? De mim. That I be more like Christ. Que eu seja mais parecido com What Cristo. do my children need? O que as minhas crianças That I precisam? be more like Christ. Que eu seja mais parecido com What do Cristo. my brothers and sisters in Christ need from me? O que meus irmãos e irmãs em Cristo precisam de mim? They don't need more words. Eles não precisam de mais palavras. They need me to be more like Christ. Eles precisam que eu seja mais parecido com Cristo. You must recognize that. Você precisa reconhecer isso. You are not here just to be informed. Você não está aqui apenas para ser informado. You are not here to be entertained. Você não está aqui para ser entretido. You are not here so that you can get a lot of doctrine and then boast and fight about it. Você não está aqui para ganhar várias doutrinas e se gloriar delas. You should be here in order to be conformed to the image of Christ. Você deve estar aqui para ser conformado à imagem de Cristo. That is our great need. Essa é a nossa grande Now, necessidade. when I talk about being conformed to the image of Christ, Quando eu digo de ser conformado à imagem de Cristo, I'm talking about more than legalism. eu estou falando mais do que legalismo. You adopting a bunch of rules Você adotar um punhado de regras and then you trying to conform your life to those e rules. depois tentar conformar a sua vida a essas regras, It never works. isso nunca funcionará. And that's not what I'm talking about. Não é sobre isso que eu estou falando. I'm talking about coming to know more about Christ. Eu estou dizendo sobre conhecer mais a Cristo. Coming to know more about how great He is Conhecer mais como grande Ele é. and the greatness of what He's done E a grandeza do que Ele fez. and the greatness of His love toward you. E a grandeza do seu amor para com você. And in seeing that, you are changed E vendo isso, você é transformado. from the inside out. Do interior para o exterior. You know, it's absolutely amazing. Você sabe, é absolutamente incrível One day a young man walks into the church. quando um jovem homem entra na igreja He's a member. e ele é um membro. Everybody knows him, Todo mundo conhece ele, but he just seems to be different. mas ele parece ser diferente. He seems to be glowing. Ele parece estar brilhando. He seems to be happy. Parece que ele está There alegre. seems to be some strength that's pushing him. Parece que há alguma força o empurrando. What do you think I'm going to say now? O que você pensa que eu vou dizer agora? That he found some deep spiritual truth? Que ele encontrou alguma verdade espiritual profunda? No, probably what happened is he fell in love with some girl. Não, provavelmente ele está apaixonado por uma garota. He really did fall in love with her. De fato, ele está apaixonado por uma He garota. met that person Ele conheceu a pessoa, that is his person. que é a pessoa para ele. The person he wants to be with the rest of his life. A pessoa que ele quer que esteja com ele pelo resto da sua vida. He didn't try to change. Ele não tentou mudar. He didn't try to get more energy in his step. Ele não tentou conseguir um pouco mais de força e energia. He didn't try to produce more joy in his heart. Ele não tentou produzir mais alegria no seu coração. He didn't do any of that. Ele não fez nada disso. Only one thing happened. Apenas uma coisa aconteceu. He met a girl. Ele conheceu uma garota. Now you may think that's very superficial, E você pode achar que isso é muito superficial. but it does prove a point. Mas isso realmente prova um ponto. When you look through church history, Quando você olha através da história da igreja, you see certain men and women that are unique. você vê alguns homens e mulheres que foram únicos. They seem to run faster.
Eles pareciam correr mais rápido que os They outros. seemed to run with greater endurance. Parecia que eles corriam com grande They resistência. seem to be more free from the things of this world. Parecia que eles eram mais livres das coisas desse mundo. Why? Por quê? Is it because of their discipline? Por causa da sua disciplina? Is it because of their strength? Seria por causa da sua força? No. Não. They met a person. Eles conheceram uma pessoa. They met Christ. Eles conheceram Cristo. You say, well, I've met Christ. E quando eu conheço Cristo, But here, this is what you need to understand. é isso que você precisa entender. Christ is of infinite glory. Cristo é uma pessoa de infinita glória. When you first meet Him, Quando você o conhecer pela primeira vez, you've seen nothing. você não vê nada. No matter how great the knowledge you have at the moment you know Him, Não importa o quanto conhecimento você tenha quando você vai até Ele, you've seen nothing. você não vê nada. So the Christian life is one of just chasing down greater and greater revelations of who Christ is. Então a vida cristã é cavar mais fundo em maiores e maiores revelações de quem Cristo é. The more we see Him, Quanto mais nós o vemos, the more our hearts are given to Him, mais os nossos corações são dados a and Ele. everything else falls in place. E tudo mais cai dos seus próprios lugares. So that's what we're going to talk about this weekend. Então é sobre isso que nós falaremos esse final de semana. About you and I being changed, Sobre você e eu sermos transformados. but not by 10 new rules that I'm going to give you, Mas não sobre 10 novas leis que eu lhes darei, but by looking at Christ and the gospel. mas olhando para Cristo e para o seu Evangelho. Everything we do, Porque tudo que nós fazemos it must be motivated by this: deve ser motivado por isso. who God is Quem Deus é and what God has done for us in Christ. e o que Deus fez por nós através de Cristo. So let's look. Então vamos olhar. Look at verse 14. Vamos ver o verso 14. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Now, what is Paul talking about? Sobre o que Paulo está falando aqui? First of all, the phrase I'm under obligation, Em primeiro lugar, a frase eu estou debaixo de uma obrigação it is literally I am a debtor. I'm in debt. é literalmente eu sou um devedor, eu estou em débito. So he has a debt that he must pay. Então ele tem um débito que precisa pagar. And to whom must he pay it? E para quem ele deve pagar esse débito? He says to Greeks and to barbarians, both to the wise and the foolish. Ele diz para os gregos e para os bárbaros, para os sábios e para os ignorantes. Now, with these phrases here, Agora, se essa frase está aqui, Paul is primarily talking about the world outside of Judaism. Paulo está primeiramente falando do mundo fora do judaísmo. He's talking about his ministry to the Gentiles. Ele está falando sobre o seu ministério para os gentios. Now, when we read the whole book of Romans, Quando nós lemos todo o livro de Romanos, we understand that Paul did not abandon his people, the Jews. nós entendemos que Paulo não abandonou o seu povo, que era judeu. He prayed for them, Ele orava por eles, he preached to them first, ele pregou a eles primeiro, but he had a special ministry to people like us, mas ele tinha um ministério especial para pessoas como nós, the Gentiles outside of Israel. os gentios fora de Israel. Now, he describes them with 4 terms: E ele os descreve em 4 termos: Greeks and barbarians, gregos e bárbaros, wise sábios and foolish. e tolos. Now, here's something I want to teach you Aqui é uma coisa que eu quero ensinar a você: about how to interpret the Bible. como interpretar a Bíblia. Look down at your text. Olhe para o seu texto agora. Look down. I'm looking at you, and if you're not looking down, I know you're not looking Eu down. estou olhando para você, então se você não olhar para o texto, eu sei que você não está olhando. It says Greeks and barbarians, wise and foolish. Paulo disse gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. I need to lower that a little. Oh, I guess so. Ok. Is he talking about 4 different types of people? Será que ele estaria falando a respeito de 4 diferentes tipos de pessoas? No. Não. He's talking about 2 different kinds of people. Ele está dizendo só a respeito de 2 diferentes tipos de pessoas. Paul is writing in Greek, Paulo está escrevendo em grego essa carta. but never forget Paul was a Jew. Mas nunca esqueça que Paulo é um judeu. And he was a Jew who read the Old Testament
a lot. E ele era um judeu que leu muito o Antigo Testamento. When you read something over and over and over, Quando você lê alguma coisa mais e mais e mais, you not only learn what's being communicated, você não apenas aprende o que está sendo comunicado, but it changes your way of thinking. mas isso muda a sua própria maneira de pensar. It literally changes the way your mind works. Isso literalmente muda a maneira da sua mente pensar. And that's very important for you, E isso é muito importante para vocês, because most of you probably do not read the scriptures as much as you should. porque muitos de vocês provavelmente não leem a Bíblia tanto quanto deveriam. And there's one of your greatest problems. E é aí que estão os seus grandes problemas. Your mind is not being transformed A sua mente não está sendo transformada to think like the scriptures. para pensar como as Escrituras. And therefore you struggle in everything else. E é por isso que você luta com todas as outras coisas. Now what Paul is doing here is what's called a parallelism. O que Paulo está dizendo aqui é algo que é chamado na teologia de paralelismo. Greeks and barbarians. Gregos e bárbaros. And then he says wise and foolish. Depois ele diz sábios e ignorantes. He's saying the same thing twice. Ele está dizendo a mesma coisa duas vezes. The Greeks were known for what? Os gregos eram conhecidos pelo quê? For the wisdom. Pela sua sabedoria. The barbarians, Os bárbaros, they were uneducated wild men. eles eram selvagens não educados. So those are the two people he's talking about. Então, são esses os dois tipos de pessoas que ele está falando. With the first phrase, he defines them. Com a primeira frase ele define And with the second phrase, he explains what they're like. e com a segunda frase ele explica o que quer dizer. Now, why did I spend so much time telling you this? Por que eu gastei tanto tempo falando isso para vocês? Because it's all over the Bible, Porque isso está por toda a Bíblia, especially in the book of Proverbs and the book of Psalms. especialmente no livro de Provérbios e Salmos. The wicked shall not live in the land. O perverso não deve viver na terra. The wicked shall be cut off. O perverso deve ser retirado. It's saying the same thing twice Ele está dizendo a mesma coisa duas vezes, in order to give emphasis, de uma maneira a dar ênfase, to prove it to you, para provar isso para to você, force you to believe it, para forçar você a acreditar nisso, that the wicked will be cut off. que o perverso não prevalecerá. Now, Paul is a debtor to these two groups of people, Então Paulo era um devedor a esses dois tipos de pessoas. and they make up everybody in the world outside of Israel. Então ele era devedor a todos fora de Israel. He says he's a debtor to them. Ele disse que ele era um devedor a eles. Now, when you're in debt, Quando você está em débito, it's because you've received something. é porque você recebeu algo. If I receive $100 from him, Se eu receber $100 dele, I am in debt to him, eu estou devendo ele. and I must pay him back. E eu devo pagá-lo de volta. So what did Paul receive from the Greeks and barbarians so that he's a debtor? Então, o que Paulo recebeu dos gregos e dos bárbaros que ele está em débito? Nothing. Nada. He received nothing from them. Ele não recebeu nada deles. So how is he a debtor? Então, por que ele é um devedor? He's a debtor not because of what he received from them, Ele não é um devedor pelo que ele recebeu deles, but because of what he received from God. mas por causa do que ele recebeu de Deus. And what was it that he received? E o que ele recebeu? Salvation through the gospel of Jesus Christ. Salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. And so what must he now do? Então, agora o que ele deve fazer? How does he attempt to pay that back? Como ele deve tentar pagar isso para eles? By taking that gift that he received Pegando aquele dom que ele recebeu and giving it to whom? e dando aquele presente para outros. To others. Para outros. To others. Para outros. You see, when you and I walk around this city, Quando você e eu andamos ao redor dessa cidade, a lot of times we see people who don't know Christ. muitas vezes nós vemos pessoas que não conhecem a Cristo. And we say, I'm indebted to that E person. você deveria dizer, eu estou em débito com aquela pessoa. But you don't even know that person. Mas você não conhece aquela That pessoa. person hasn't done anything for you. Aquela pessoa não fez nada para você. And so you're not really motivated to share the gospel. Então você não está muito motivado para compartilhar o Evangelho. But you need to understand how you're indebted to this person. Mas você precisa entender como você está em débito para aquela You're pessoa. indebted to share the gospel with them. Você está em débito para compartilhar o Evangelho com eles. Not because of what they did for you. Não por causa do que eles fizeram para você. They may hate you.
Eles devem te odiar. They may laugh at you. Talvez eles riam de você. They may treat you in a very bad manner. Talvez eles te tratem de uma maneira muito má. But you're indebted to them Mas você está em débito para eles. because of what Christ did for you. Por causa do que Cristo fez por você. Now, this not only has to do with evangelism, Isso não tem apenas relação com o evangelismo. it has to do with every aspect of our life. Isso tem relação com todas as áreas da nossa vida. Let me show you how it works. Deixa eu te mostrar como funciona. I'm married, Eu sou casado, so I am indebted to my wife. então eu estou em débito para com a minha esposa. Now, a lot of husbands act this way. Então, muitos esposos agem assim. I'm going to give my wife what she gives me. Eu vou dar para minha esposa o que ela me dá. If my wife treats me nice, Se a minha mulher me tratar bem, I'm going to treat her nice. eu vou tratá-la bem. If she doesn't treat me nice, Se ela não me tratar bem, I'm going to treat her the same way. eu vou tratá-la da mesma And maneira. that never works. E nunca funciona. It just tears a marriage apart. Isso acaba e parte um casamento no meio. But see, you've got to change the way you think. Você percebe? Você precisa mudar a maneira que você pensa. I am indebted to treat her with love. Eu estou em débito para tratá-la com amor. Not because of what she's done for me. Não pelo que ela fez para mim. Not because of the way she responds. Não pela maneira como ela me responde. But because of what Christ has done for me. Mas pelo que Cristo fez por mim. Everything in our life, Tudo nas nossas vidas. every thought, Todo pensamento, every word, toda palavra, every action toda ação is to be governed by this. deve ser governada por isso. Jesus died for me. Jesus morreu por mim. How then shall I live? Então, como eu devo viver? You see, in my relationship with my wife, Você pode ver na minha relação com a minha esposa. my wife's not perfect. Minha esposa não é perfeita. I'm not perfect. Eu não sou perfeito. So when I look at my wife, Então, quando eu olho para minha esposa, or I look at a brother in Christ, ou quando eu olho para um irmão em Cristo, I can always find a reason not to love them eu sempre posso achar alguma razão para não amá-los. because they failed me. Porque eles falham comigo. They have failed me because they're human, Eles falham comigo porque eles são humanos. just like I have failed them at times. Exatamente como eu já falhei com eles So em I alguns can tempos. always find a reason Então not eu- to act properly with regard to them. Então eu sempre posso achar uma razão para não agir da maneira correta com eles. But I can never find a reason for not being true to Christ Mas eu nunca posso achar uma maneira de não ser verdadeiro com Cristo. because Christ has never failed me. Porque Cristo nunca me falhou. There is a sense that everything I do must be because of Him. I must do it because of Him. Você precisa ter um senso que tudo que você faz é por causa dele. And if I do not, it's idolatry. E se eu não tenho isso, é idolatria. There is a sense in which I should love my wife because of my wife, Há um sentido que eu devo amar a minha esposa por causa dela. or I should love my brother because of my brother. Porque eu devo amar também o meu irmão por causa dele mesmo. But there's a higher motivation Mas há uma motivação muito mais that must alta rule over everything. que deve governar sobre tudo. I love them, Eu os amo. not primarily because of them, Não primeiramente por causa deles, but because of who Christ is mas por causa de quem Cristo é and what He has done for me. e o que ele fez por mim. If He is my reason for doing everything, Se Cristo é a minha razão pela qual eu faço todas as coisas, then my reason will not be, my motivation will not be going up and down. então as minhas motivações não serão para cima e para baixo, It'll always be constant serão sempre constantes, because He's always deserving of my obedience. porque ele sempre merece a minha obediência. And the more I know about Him, E quanto mais eu conheço sobre ele, the more I know about what He's done for me, e quanto mais eu conheço o que ele fez por mim, the more I understand about what He's going to do for me, e quanto mais eu entendo o que ele vai fazer por not mim, only in this life, não apenas nesta but in vida, eternity, mas na eternidade, the more I'm going to be driven to do the things that please Him. mais eu serei dirigido a fazer coisas que o agradam. And so I'm a debtor Então, eu sou um devedor to everyone. para todas as pessoas. And what's my motivation? Qual é a minha motivação? The great gift I have received in the gospel of Jesus Christ. O grande presente que eu recebi no Evangelho de Jesus Cristo. It is to be the controlling factor in my life. Isso deve ser o fator de controle na minha vida. Now, Paul said he was a debtor.
Agora, Paulo disse que ele era um devedor. And he had a very specific ministry. E ele tinha um ministério muito específico. We do not have the same ministry as the Apostle Paul. Nós não temos o mesmo ministério que o apóstolo Paulo. Most of you are not preachers. A maioria de vocês não são pregadores. So how do we apply this to our life? Então, como nós aplicamos isso para a nossa vida? I want you to look at verse 1 of chapter 1. Eu quero que vocês olhem no versículo 1 do capítulo 1. We could literally stay That's why it's better to preach in the jungles of Peru. You don't have to worry about microphones. Por isso que é melhor pregar nas florestas do Peru. Você nunca precisa se preocupar com microfones lá. Look at verse 1. Olha o versículo 1. We could be in verse 1 all weekend. We could be studying verse 1 all weekend. Nós podemos permanecer no versículo 1 o tanto que quisermos. I mean, you are all over this verse. Eu quero que você entenda todo esse verso. This little introduction is so important for every one of you. Essa pequena introdução é muito importante para cada um de vocês. It says, Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Ela diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Now you look at that and say, what does that have to do with me? E você olha e fala: o que isso tem a ver comigo? Well, we're going to fill in the blanks and find out. Bom, vamos lá, vamos aprofundar e saber sobre isso. Paul, a bondservant of Christ Jesus. Paulo, um servo de Jesus Cristo. Now think about it. Pense sobre isso. Paul, a bondservant of Christ Jesus. Paulo, um servo de Jesus Cristo. Now take out Paul's name. Agora, retire o nome de Paulo. Look down at your Bibles, and remember, I'm looking at you. Look down at your Bibles. Olhe para a sua Bíblia e se lembre, eu estou olhando se vocês estão vendo mesmo. Take out Paul's name. Tira o nome de Paulo daí. Put your name there. Coloque o seu nome aí. And then read it to yourself. E então leia isso para você mesmo. Your name, Seu nome, a bondservant of Christ Jesus. um escravo de Jesus Cristo. If you're a Christian here tonight, Se você é cristão aqui nessa noite, I don't care who you are. eu não quero saber quem você é. You are a bondservant of Christ Jesus. Você é um escravo de Jesus That's Cristo. who you are. É quem você é. The word can also be translated slave. A palavra também pode ser traduzida para escravo. Now, you need to understand some things about a slave. Você precisa entender algumas coisas a respeito de um escravo. They have only one thing to think about in their entire life. Ele só tem uma única coisa para pensar ao redor de toda a sua vida. What does my master want? O que o meu mestre quer? That's it. Só isso. Do you know the Hebrew term Adonai? Vocês conhecem o termo hebraico Adonai It means Lord, e significa Senhor, my Lord. meu Senhor. But it's an amazing term. Mas é um termo tão maravilhoso It can be translated my Lord, que pode ser traduzido meu Senhor, my owner, meu possuidor, my master. meu mestre. Now, when the Jew says Adonai, Quando os judeus dizem Adonai, he's saying something amazing. eles estão dizendo algo incrível. You are my owner and my master. Você é o meu possuidor e o meu mestre. I am your slave. Eu sou o seu escravo. Do you see that? Você entende Now, let's isso? look at that relationship. Vamos ver a relação disso. He's my owner. Ele é o meu possuidor. I only have to worry about one thing. Eu só preciso preocupar com uma coisa. What is he telling me to do? O que ele me manda fazer? He has to worry about everything else. Ele precisa se preocupar com todas as outras coisas. The owner of the slave, O dono do escravo, he has to concern himself with feeding the slave, ele deve se preocupar em alimentar o escravo, with giving a house to the slave, em dar uma casa para o escravo, providing clothes for the slave, prover roupas para o escravo, basically protecting the slave. basicamente proteger o escravo. He's responsible for everything. Ele é responsável por tudo. The slave has one concern. O escravo tem uma preocupação. What does my master want? O que o meu mestre quer? What is my master telling me to do? O que o meu mestre me manda fazer? Do you see that? Você entende Do you isso? live that way? Você vive desse jeito? In your life, Na sua vida,
Are you renewing your mind in the Word of God? Você está renovando a sua mente na palavra de Deus? Are you understanding what God's specific will is for your life? Você está entendendo qual é a específica vontade de Deus para a sua vida? And are you living according to that? E você está vivendo de acordo com ela? Or are you like most, Ou você é como muitos, who just have a vague idea, que apenas tem uma ideia vaga, not really studying the scriptures, não estudando muito as Escrituras, not really seeking God in prayer, não realmente buscando Deus em oração, praising the Lord, louvando o Senhor, but doing what is right in your own eyes? mas fazendo aquilo que é bom aos seus próprios olhos? That's dangerous. Isso é perigoso. It's extremely dangerous. Isso é muito perigoso. Because you, just like Paul, are a bond slave of Christ. Porque você, exatamente como Paulo, é um escravo de Jesus. You are a slave of Christ. Você é um escravo de Cristo. Do you realize that in some ways every man and woman is a slave to something? Você pode ver que, em certo sentido, cada homem e mulher é um escravo de alguma coisa. Do you see that? Você consegue ver isso? Some people are slaves to money. Muitas pessoas são escravas do dinheiro. Some are slaves to the opinions of other people. Muitos são escravos das opiniões das outras pessoas. Some are slaves to fame. Alguns são escravos da fama. Some people are slaves to their body. Alguns são escravos do seu próprio corpo. Literally everything they do has to do with their body. Literalmente tudo que eles fazem tem a ver com a sua saúde física. And some people are slaves to their face. E algumas pessoas são escravas da sua face. It's all they think about is their face. Tudo que eles pensam é sobre a sua face, seu So rosto. everybody's a slave to something. Então todo mundo é escravo de alguma coisa. Many people are slaves to pleasure. Muitas pessoas são escravas dos prazeres. Some of you may be slaves to video games. Muitos de vocês devem ser escravos de videogames. That's got to be the most pitiful slave on the planet. Essa deve ser a escravidão mais tola do planeta. But if you're a Christian, Mas se você é cristão, you are a bond slave of Christ. você é um servo de Cristo. Now you can be an obedient one Você pode ser um servo obediente or a disobedient one, ou desobediente. but you are a bond slave of Christ. Mas você é um escravo de Cristo. Now when it says of Christ, Quando ele diz de Cristo, what does that mean? o que isso significa? Possession? Possessão, You belong to Him? você pertence a Ele, You are not your own? você não pertence a si mesmo. Remember what Peter said? Você se lembra do que Pedro You diz? were bought with a price. Você foi comprado por preço, You belong to Him? você pertence a Ele, You do. você realmente. You know when God saved the Israelites from Egypt, Quando Deus salvou os israelitas do Egito, and in Exodus 20, em Êxodo 20, He gives them the Ten Commandments. e Ele lhes deu os 10 mandamentos, But in the introduction of the Ten Commandments, na introdução dos 10 mandamentos, He says that He's God. Ele diz, eu sou Deus. But then He says this, E após dizer isso, and I redeemed you or delivered you from the house of slavery. eu os redimi e os resgatei da casa de servidão. Now what is He saying? O que ele está dizendo? He's saying two important things. Ele está dizendo duas coisas muito importantes. There is one way in which God owns everybody. Há uma maneira que Deus é possuidor de todas as pessoas. Everybody in the world today God owns. Todo mundo no mundo pertence a Deus. In what way? De que maneira? He's God. Ele é Deus, He made them. Ele os criou, He sustains them. Ele os sustenta. If you're breathing, Se você está respirando, God is the one giving you breath. Deus é aquele que te dá respiração. So He has a claim on your life. Então Ele tem uma vindicação sobre a sua You see vida. that? Você He percebe owns isso? everybody in that way. Ele possui todas as pessoas nesse sentido. But if you're a Christian, Mas se você é cristão, He owns you in another way. Ele possui você de uma outra maneira. He not only made you, Ele não apenas o fez, He not only sustains Ele you, não apenas o sustenta, He bought you. Ele o comprou. And how did He buy you? E como Ele te comprou? With silver or gold? Com ouro ou prata? No. Não, With the blood of His own Son. com o sangue do seu próprio filho.
You see, and that's what motivates us. Perceba, isso é o que deve nos motivar. We live a life expressing appreciation to God. Nós devemos viver uma vida expressando apreciação por Deus. Obedience, Obediência, devotion devoção. is just an expression of appreciation to God. Isso é uma expressão de apreciar a Deus. You made me. Você me fez. You sustain me. Você me sustenta. And therefore I am your obedient slave. Então por isso eu sou o seu escravo obediente. You bought me with the blood of your own son. Você me comprou com o sangue do seu próprio filho. I will no longer walk my own way. Eu não mais andarei da minha própria maneira. I will seek to seriously discern your will. Eu buscarei seriamente discernir a sua vontade. And I will seriously devote myself to the doing of it. E eu seriamente me devotarei a praticá-la. As an expression of appreciation. Como uma expressão de gratidão. So how are we debtors to all men? Então, como nós somos devedores a todos os homens? Well, I'm not going to say that every one of us should be street preaching. Olha, eu não estou dizendo que todos devem ser um pregador de rua, Or that every one of us should be a missionary or a preacher. ou que todos devem ser um missionário ou pregador, But there is one thing I can say. mas há uma coisa que eu posso dizer. We're debtors to all men Nós somos devedores a todos os homens to live our lives para viver as nossas vidas as slaves to Jesus Christ. como escravos de Jesus Cristo. And the more we devote ourselves to being obedient slaves of E Christ, quanto mais nós devotamos as nossas vidas para serem obedientes escravos de Cristo, the more we will be a benefit to all those around us. mais nós seremos benéficos àqueles ao redor de nós. So look down at verse 1, Então veja de novo o versículo 1, put your name there, coloca o seu nome lá, and then read a bondservant of Christ. então leia, um servo de Jesus Cristo. That's who you are. Esse é você. Now, of Christ Agora, de Cristo means you belong to Him, significa que você pertence a Ele, but it also means something else. mas também significa algo mais. It defines you. Isso define você. If you spend 4 hours a day in a gym, Se você gasta 4 horas por dia and em you uma walk, academia and you walk down the street, e você desce a rua, when someone looks at you, quando alguém olha para você, I mean, someone who doesn't know you, alguém que não te conhece, they just look at you. eles olham para você, What defines you? o que define você? The gym, A academia, your body, o seu corpo, that defines you. isso define você. That's what they see. É isso que eles veem. Or you're driving down the road in a brand new Mercedes-Benz. Ou se você dirige por aí numa Mercedes novinha, What defines you? When someone just looks at you, what do they see? o que define você quando alguém te vê? O que eles veem? Either you're very wealthy, Que você é muito rico, or you're very foolish and you bought a car you can't afford. ou então você é muito tolo e comprou um carro que não pode pagar. What defines you? O que define você? What is it? O que é? When they look at us, Quando eles olham para nós, when they hear us, quando eles nos ouvem, the one outstanding feature should be Christ. aquilo que mais deve aparecer deve ser Cristo. Christ. Cristo. His character, O seu caráter, His truth, a sua verdade, that everything we do em tudo que nós fazemos. reflects Him. Pense sobre isso. Now that doesn't mean that you walk around in your job all day saying hallelujah, hallelujah. Isso não significa que você deve andar ao redor do seu trabalho todo dia dizendo aleluia, aleluia. It doesn't mean you're annoying to people, Isso não significa que você deve ser um louco para as pessoas. that you're some legalist walking around judging everyone, Ou talvez como um legalista andando ao redor julgando todo mundo. or that you're the killer of everything joyful and fun. Ou que você é o matador de tudo aquilo que é legal e prazeroso. It doesn't mean you wear Christian t-shirts all the time. Não significa que você deve usar camisetas cristãs todo o tempo. It means you are devoted to Christ. Isso significa que você é devotado a Cristo. It's an inward thing É algo do interior that can never be hidden. que nunca pode ser escondido. If you're devoted to Christ, Se você é devotado a Cristo, you can't hide it. você não pode It esconder will isso. come out. Isso virá à tona. It will. Virá. Or you will grieve the Holy Spirit Ou você entristecerá o and you'll Espírito have to Santo. repent. E você precisará se arrepender disso. You know,
There's a saying that people have ascribed to Martin Luther. Há um dito que uma pessoa escreveu para Martinho Lutero. Some people say he didn't say it, others say he did. Algumas pessoas dizem que é verdade, outras dizem que não. But the saying is very helpful. Mas o ditado é muito auxiliar para nós. If you're a shoemaker Se você é um sapateiro and you want to glorify Christ with your e shoes, você quer glorificar a Cristo com os sapatos que faz, don't put crosses on them. não coloque cruzes no sapato. Just make really good shoes. Apenas faça sapatos muito bons. Brazil is so full of Christian t-shirts. Brasil é tão tolo com relação a camisetas cristãs, Christian conferences, conferências cristãs, Jesus parades, paradas em nome de Cristo, marchas para Jesus, worship festivals. festivais de louvor e adoração. But is it full of this? Mas será que isso está cheio disto? People whose characters are conformed to the image of Christ. Será que estão cheios de pessoas que são conformadas à imagem de Cristo? Who, when you see them in their daily life, Que quando você os vê na sua vida cotidiana, they are defined by Christ. eles são definidos por Cristo. So he says, Paul, a bondservant of Christ Jesus. Então Paulo diz, Paulo, um escravo de Jesus Cristo. You're a person Você é uma pessoa who knows you belong to Christ. que sabe que pertence a And when Cristo. someone listens to you Então quando alguém te ouve or looks at you, ou olha você, they see Christ. será que eles veem Cristo? The church I attend in Virginia is very small. A igreja que eu frequento na Virgínia é muito pequena. I love the elders that are there. Eu amo os pastores daquele lugar. They're such a blessing. Eles são uma bênção tremenda. But after every Sunday service, we have a meal. Mas depois de cada culto de domingo de manhã, nós temos um almoço. And this is what the elders tell the people. E é isso que os pastores falam para as pessoas. During the meal, Durante o almoço, it's not a sin to talk about a soccer game não é pecado falar sobre jogo de futebol, or about the weather ou sobre o clima, or about your job. ou sobre o seu trabalho. So we don't want people walking around crushing everyone who's not just quoting scripture. Então, nós não queremos que tenham pessoas andando ao redor apenas oprimindo aqueles que não estão citando as Escrituras. Yet at the same time, Mas, ao mesmo tempo, if your major conversation is not Christ, there's a problem. se o seu maior motivo de conversa não é Cristo, aí há um problema. You can talk about other things, Você pode conversar sobre outras but you need coisas, to judge your own heart. mas você precisa julgar o seu próprio coração. If you talk about other things more than Christ, there is a problem. Se você fala de outras coisas mais do que de Cristo, há um grande problema. Do you see that? Você consegue entender It's isso? very important. Isso é muito importante. Are you defined by Christ? Você é definido por Cristo? When those people to whom you're indebted look at you, Nós conhecemos pessoas que estão ao redor olhando para você. do they see Christ? Será que eles veem Cristo em você? Do they hear about Christ? Será que eles ouvem de Cristo When através de you're você? with other brothers and sisters in this church, Quando você está com outros irmãos e irmãs nesta igreja, young people, listen to me. jovens, por favor, me ouçam. You're young. Vocês são jovens. You can talk about a lot of things, Vocês podem falar sobre muitas and coisas. that's okay. Isso está bem. You can laugh about a lot of things, Vocês podem rir de muitas and that's coisas. wonderful. E isso é maravilhoso. But ask yourself, Mas pergunte-se a si mesmo, how often does Jesus Christ come up in the conversation? quão frequentemente Jesus aparece nas nossas conversas? Because if it's not much, Porque se não é muito que Jesus aparece, there's a problem. então tem problema aí. Now let's go on. Então vamos avançar. After he says he's a bondservant of Christ, Após dizer que ele é um servo de Jesus Cristo, he says called as an apostle. ele diz chamado como um apóstolo. Now you say, well, this has nothing to do with me. Então você pode dizer, isso It has absolutamente não tem nada a ver comigo. everything to do with you. Isso tem tudo a ver com você. Let's start at the beginning. Vamos voltar ao Take início. out Paul's name Tira o nome de Paulo, and put your name in coloca there. o seu nome lá, A bondservant of Christ Jesus. um servo de Jesus Cristo. And then let's continue reading about you. Então vamos continuar lendo sobre você. Called as an what? Chamado como o quê? What are you called as?
Como você é chamado? Every one of you is called. Cada um de vocês é chamado. You're called to some sort of ministry. Você é chamado para algum tipo Now, de I don't mean ministério. official ministry, Eu não quero dizer um ministério oficial, but you have been given specific gifts, mas você recebeu dons específicos and you are to use them for a specific purpose. e você deve usá-los para propósitos específicos. First of all, in the community of faith, Em primeiro lugar, na comunidade da fé. what's your calling here? Qual é o seu chamado na comunidade da fé? What is it? Qual é Can you ele? fill in the blank? Se você colocou o seu nome no lugar em branco, In your family, na sua família, what's your calling? qual é o seu chamado? What is it? Qual é o seu chamado? Are you a father? Você é um pai? Then what does Scripture command you with regard to that calling? Então, o que descreve você com relação a esse chamado? Are you a husband? Você é um marido? Then, as a slave and a husband, what has the Lord commanded you in the Scripture? Então, como escravo e marido, o que Deus te comanda nas Escrituras? Do you see my point? Você consegue entender o que eu If estou you dizendo? can't fill in the blank Se você consegue colocar no espaço vazio with some specific things here, algumas coisas específicas aqui, some problems. então há alguns problemas. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. This is the way most people look at church. Essa é a maneira que a maioria das pessoas olham para a igreja. I'm faithful. Eu sou fiel, I go to church. eu vou à igreja, I go to church on Sunday. eu vou na igreja no domingo, I go to church through the week. eu vou à igreja ao redor da semana. I'm faithful. Eu sou fiel. All right, let's say that I'm the owner of a company Agora vamos dizer que eu sou o dono de uma companhia and you work for me. e você trabalha na minha empresa. And I come up to you E eu volto a você and I say, very nice to meet you. e eu digo, muito prazer em te conhecer. What do you do here? O que você faz aqui? And you say this, E você diz assim, that's really hard to say. uau, é muito difícil dizer. I'm not sure. Eu não estou muito certo. But every time the doors of this company is open, I'm here. Mas toda vez que as portas dessa empresa se abrem, eu estou aqui. Am I going to be impressed? Será que eu vou estar impressionado? I don't pay for you to show up. Eu não pago para você só aparecer. I pay for you to carry out a specific task. Eu pago para que você trabalhe em um trabalho específico. That you know what you do, Que você sabe o que faz. and you do it. E você faz aquilo. Remember the book of Malachi? Você se lembra do livro de Malaquias? He said, you know, you do all these things for other people, Ele diz, uau, você faz todas essas coisas para as pessoas, but for me, nothing. mas para mim nada. Go offer the service you give to me to someone else Vá oferecer esse culto que você dá a mim para outra pessoa. and see if they'll be pleased with you. E veja se eles vão estar alegres com você. You know, if I walked up to you tonight Se eu venho a você essa noite and I said, what are you called to do? e pergunto a você, o que você foi chamado para fazer? You should be able to say something like this. Você deve estar preparado para dizer algo assim. Well, I've talked to the elders in the church, Bem, eu falei com os líderes da igreja and primarily my ministry is intercession. e, em primeiro lugar, o meu ministério é intercessão. Or I teach children. Ou eu ensino crianças. Or you may say this, Ou talvez você diga assim, I'm not very good at teaching, eu não sou muito bom em ensinar, but I'm really good with my hands. mas eu sou muito bom com as minhas mãos. And I serve the people in the church. E eu sirvo as pessoas na You igreja. know, if an elderly woman in our church, something breaks in her house, Bom, se houver uma mulher mais velha na igreja e algo quebra na casa dela, I fix it. eu conserto. But what else do you do? Ou qualquer outra coisa. What's your calling? Qual é o seu chamado? Well, I'm a husband and a father. Bem, eu sou um pai e um marido. How you doing there? Como você está desempenhando essas funções? Well, I'm a husband and a father. Bem, eu sou um marido e um pai. I know that, Eu já sei disso. but how are you carrying out the will of Christ as a husband and a father? Mas como você está fazendo a vontade de Deus como um marido e um pai? Because there's specific commands with regard to what it means to be a husband. Porque há mandamentos específicos sobre ser o marido. And as a slave, you're supposed to be carrying those out. E como escravo, é suposto que você o saiba. And with regard to a father, E a mesma coisa com relação a um pai.
Tell me how you're discipling your children. Me diga como você discipula seus filhos. Well, I don't disciple my children. Bem, eu não discipulo meus filhos. I take them to Sunday school. Eu os levo para a escola bíblica dominical. Well, then you're in sin and you need to repent. Bom, então você está em pecado e precisa se arrepender. Because although Sunday school can really be helpful, Porque apesar da escola dominical ser auxiliar, it does not take away the commands that God has given you. ela não substitui os mandamentos que Deus deu a você. The main training of your children should come from you, Dad. O maior treinamento das suas crianças espiritual deve vir de você, pai. And the church helps you E a igreja o ajuda and confirms you in that work. e confirma você naquele trabalho. So you see, this does apply to us. Então você pode ver que o versículo aplica-se a nós. Let's start again. Vamos começar de novo. Put your name there. Coloque o seu nome lá, Your name, seu nome, a bondservant of Christ, um servo de Jesus Cristo, called to be a what? chamado para ser o quê? If you can't fill that out, Se você não pode preencher essa posição, you better go home and start praying. é melhor você ir para casa e começar a orar. You better talk to your husband or your wife. Talvez é melhor você conversar com seu marido ou sua esposa. You need to come to the elders Você precisa conversar com os and pastores work with them to discern what you're supposed to be doing e here. discernir junto com eles o que você deve fazer na igreja. And you may say, no, I'll just decide. Ah, você talvez diga, não, eu já decidi. I've been a Christian for over 30 years. Eu sou um cristão há mais de 30 I've been in the anos. ministry for over 30 years. Eu estou no ministério há mais de 30 anos. I've preached in a lot of places. Eu já preguei em muitos lugares. I read a lot of old books every day. Eu leio muitos livros antigos todos os dias. I'm 15 years older than one of our elders. Eu sou 15 anos mais velho do que o pastor Paulo. And I'm 10 years older than the other one. E eu sou 10 anos mais velho do que os outros. And I don't do anything in the church as a ministry without first talking to them and being confirmed in it. E eu não faço nada na minha igreja antes de conversar com esses líderes que são meus mais jovens. That's one of the responsibilities of an elder pastor. Essa é uma das responsabilidades de um líder pastor. According to Ephesians 4, De acordo com Efésios 4, to help us find our ministry. de nos ajudar a encontrar o nosso ministério. And not only in the church, E não apenas na igreja, but in the family mas na família and in the world. e no mundo. You see that? Você entende isso? Let's go on. Vamos continuar. The last part. A última parte. Paul says he's set apart for the gospel of God. Paulo diz que ele foi separado para o evangelho de Deus. He was set apart Ele foi separado to do one thing. para fazer uma coisa: Preach the gospel to the Gentiles. pregar o evangelho aos gentios. Set apart for the gospel. Separado para o evangelho. And he was set apart in a very unique way. E ele foi separado de uma maneira muito especial. But Mas, in a more general way, de uma maneira mais genérica, every one of us here has been set apart for the gospel. todos nós aqui fomos separados para o evangelho. We were in the world. Nós estamos no mundo. What did God do? O que Deus faz? When he saved us, Quando Ele nos salva, he set us apart. Ele nos tira do mundo. Do you see that? Você entende isso? He separated us Ele nos separa for a specific purpose. para um propósito específico. What is your purpose? Qual é o seu propósito? To serve the gospel. Servir o evangelho. There are so many ministries today, Há tantos ministérios hoje em dia and many of them are not biblical at all. e muitos deles não são bíblicos de jeito nenhum. Because if our ministry does not have the number one purpose of serving the gospel, Porque se o ministério não tem como número 1 servir o propósito do evangelho, it's wrong. está errado. If you teach little children Se você ensina crianças bem in pequenas this church, nessa igreja, what is the purpose of it? qual é o propósito de That ensiná-las? they come to know the gospel. Para que elas conheçam o That evangelho, they come to live the gospel. que elas vivam o evangelho. If you're a father, Se você é um pai, what is your number one concern? qual é a sua preocupação número 1? That your children come to know the gospel. Que as suas crianças conheçam o evangelho. I work with a lot of Chinese, Eu trabalho com muitos chineses and I love the Chinese. e eu amo o povo chinês. Very intelligent people, São muito inteligentes. very driven. Eles são muito propositados na But sua there's a vida. great problem in the church. Mas há um grande problema na igreja.
Many of the parents, their number one goal Muitos dos pais, o objetivo principal is that their children get a great education, é que o seu filho tenha uma grande educação, that they be number one in their class, que ele seja o número 1 na sua classe, that they go to the best college, que eles vão para as melhores faculdades, that they graduate with honors, que eles se graduem com honras and that they become successful in the eyes of the other Chinese. e que eles se tornem bem-sucedidos nos olhos dos outros chineses. And that's almost in every culture. E isso está presente em quase todas as culturas. But is that really number one? Mas será que isso realmente é o número 1? Congratulations. Parabéns. Your child is a success O seu filho é um sucesso in the eyes of the world. aos olhos do mundo. Your child has a large home. O seu filho tem uma casa muito grande. Your child can wear all the best clothes. A sua criança pode usar todas as boas roupas. Your child has the finest cars. As suas crianças têm os melhores carros. Congratulations. Parabéns. And your child is going to hell. E as suas crianças estão indo para o inferno. Our wives. Nossas esposas. What is our primary goal with our wives? Qual é o nosso objetivo principal com as nossas esposas? That they know the gospel. Que elas conheçam o Evangelho. That they're conformed to the gospel. Que elas sejam conformadas ao Evangelho. That they're washed with the word of the gospel. Que elas sejam lavadas pela palavra do Evangelho. That they're edified by the grace of the gospel. Que elas sejam edificadas pela graça do Evangelho. We have been set apart. Nós fomos separados for the gospel. Para o Evangelho. Do you see this little introduction here? Você percebe nessa pequena introdução Do you aqui? see how convicting it actually is? Você vê o quão convincente ela é For every one of us here. para todos aqui. I cannot emphasize this enough, brothers. É impossível dar a ênfase necessária a isso. And I beg you. E eu clamo a vocês. I beg you. Eu rogo a vocês. Don't just listen to what I said. Não apenas ouçam o que eu disse. And walk out of here and do nothing about it. E vão embora daqui sem fazer nada. Because if you do, Porque se você agir assim, it will not lead to your blessing. isso não será uma bênção para você. You will be called accountable for this on the day of judgment. Você será julgado culpado por causa disso no dia do julgamento. God will say to you, Deus dirá a você: I sent my servant to you. eu enviei o meu servo a vocês. You were just doing things according to what was right in your own eyes. E vocês continuaram fazendo as coisas que pareciam certas aos seus próprios olhos. You weren't really living like a slave. Vocês realmente estão vivendo como escravo? You weren't living like a debtor. Vocês estão vivendo como um devedor? But I sent my servant to you. Mas eu enviei o meu servo a And he vocês. pleaded with you E ele clamou a to vocês take serious the fact you're a slave. para levar a sério o fato que vocês são escravos. To take serious that you belong to Christ. Levar a sério que vocês pertencem a To Cristo. take serious that you are to be defined by Him. Levar a sério que vocês devem ser definidos por Cristo. He encouraged you. He pled with you to find your calling. Ele encorajou vocês a encontrar o seu chamado. He begged you to live your life separated for the gospel. Ele implorou que vocês vivessem as suas vidas para o Evangelho. But you would not. Mas Listen. vocês não viveram. Ouçam. You would not listen. Será que vocês não vão ouvir? The happiest person on the planet A pessoa mais feliz no planeta is the slave to a perfect master. é o escravo de um mestre perfeito. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Thank you for your word. Obrigado pela sua palavra. Please work through the Holy Spirit in the hearts of your people. Por favor, trabalhe através do Espírito Santo nos corações das pessoas. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.